do Senhor Jesus Cristo esteja em sua casa, no seu lar, dentro do teu coração. Eu sou o Reginaldo Vitório, faço parte da Igreja Jesus Cristo é o Senhor, cura, liberta e salva aqui de Goiânia. Faço parte do louvor, onde adoramos e honramos e damos toda a glória ao Senhor Jesus Cristo, que é o merecedor de toda a honra e toda a glória. Estou estudando o livro de Gálatas, no qual já fizemos a primeira parte do livro, estudando o capítulo 1 e o capítulo 2, e eu reparti elas em 3 etapas, e agora vamos estudar o 3 e 4, e depois na sequência faremos o 5 e o 6. Mas hoje estaremos estudando o 3 e o 4, no qual no 1 e no 2 temos o apóstolo Paulo falar que ele é apóstolo, mas não foi apóstolo levantado por homem, nem apóstolo de homem algum. Ele é apóstolo levantado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus nos confirma isso, a Bíblia, ela nos confirma isso em Atos capítulo 13, versículo 1 até o 4. Nós vemos que essa confirmação da Escritura a respeito com que Paulo vinha dizendo que ele não era apóstolo de homens. Vemos também que Paulo repreende ali, chamando de inconstantes os Gálatas, por causa da sua impermanência na palavra de que Paulo havia pregado a eles, a sua impermanência nas Escrituras. Então Paulo os repreende ali. Vemos também Paulo repreendendo a Pedro, e aos demais judeus, quando comiam ali junto com os judeus, com os gentios, Pedro comia junto com os gentios. Quando chegou Tiago e os demais judeus, todos eles se afastaram dos gentios. E vemos ali que Paulo repreende com toda a autoridade que o Senhor havia lhe dado, que ele havia recebido revelações do Espírito Santo, e essas revelações lhe davam essa autoridade de repreendê-los. Mas não que o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago e os outros demais apóstolos, Tiago e os demais apóstolos viessem pregar um outro evangelho, não era isso. Mas que às vezes dentro ali do seu coração uma soberba que subiu, deixando de lado ali os gentios. Então nós hoje vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 desse livro de Gálatas, as cartas de Paulo aos Gálatas. E ele começa com um título, não sei se na tua Bíblia está assim, tem um título que diz assim: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo é a fé. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Vamos dar uma parada aqui nesse 9, versículo 9, do 1 até o 9, do qual o apóstolo Paulo, mais uma vez, repreendendo eles, por ele ser de uma província romana, Paulo repreende eles de uma forma assim: quem vos fascinou a obedecerdes a
deixar de lado, né? Deixar de lado a verdade, vós que perante os vossos olhos Jesus Cristo foi quem representado como crucificado, né? Porque Jesus foi crucificado em Roma. Então praticamente ali muitos deles teriam ouvido falar, ou estava muito perto ali da morte do Senhor Jesus Cristo, né? Da morte e a ressurreição do nosso Salvador. Então ele fala, e ele havia passado ali já em Gálatas, né? Na Galácia, e já havia pregado a eles. E eles haviam estar deixando isso de lado, essa pregação de Paulo, se esquecendo dessa pregação de Paulo. E Paulo, continuando falando, ele fala a respeito dessa bênção, dessa promessa da fé em Cristo. Ele ainda fala que a lei não pode salvar, ele deixa bem claro isso. Falo-vos pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Ele fala também, cita Abraão. Nós vamos ver isso em Gênesis 22, 18, a promessa de Deus para Abraão, para se concretizar agora para nós aqui, na era da igreja. Vamos lá em Gênesis 22, 18, para a gente tirar essa dúvida. Gênesis 22, 18, é o primeiro livro da Bíblia, né? Nós paramos no versículo 9. Nova vai grudando tudo no nosso. 22, versículo 18. Então levantou-se Jacó. 22, irmãos, perdoa, eu estou no 28 aqui. Versículo 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Então vemos que a promessa de Deus, pela obediência de Abraão e pela fé, todas as nações foram benditas. Mas pela fé, aquele que tem a fé em Cristo, acredita em Cristo, então eles serão benditos. Isso daí é a promessa de Deus. É a promessa de Deus para nós. Então, vemos aqui em 22, versículo 18, que em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Voltamos lá no livro de Gálatas, para que nós venhamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, aquilo que nós paramos no versículo 9, né? Aquilo que Paulo havia dito ali a respeito de Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Nós vimos isso em Gênesis 22, 18. Quando essa promessa de Deus havia feito lá atrás, na Gênesis, para Abraão. Essa promessa não é agora. Essa promessa já era feita antes. Deus fazendo essa promessa para Abraão. Vimos isso concretizar agora na era das igrejas, né? Com Cristo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que pela fé em Cristo somos salvos apenas pela fé em Cristo. Nada mais, nada pode salvar a não ser Cristo. É Ele que nos dá a salvação. Não tem outro. Não tem outro. Então, continuamos aqui, o versículo 10. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora,
A lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos dar uma pausa mais uma vez aqui, meus amados irmãos. Vamos para no versículo 13, aonde o apóstolo Paulo, aqui no versículo 10, ele nos dá alguma referência aqui, né? Esse versículo 10, ele fala: todos aqueles que, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Ele fala isso, debaixo da maldição. Nós vamos ver isso em Deuteronômio 27, 26, onde está escrito: maldito todo aquele que não confirmar as palavras desta lei. Lá em Deuteronômio 27, 26, vamos achar Deuteronômio 27, 26. Para nós confirmarmos aí o qual vem falando. Deuteronômio 27, versículo 26 aí. No versículo 26, lá em Deuteronômio, ele fala assim: maldito aquele que tornar peita para matar alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Esse aqui é o versículo 25, agora o 26, veja bem o que ele fala: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então veja que o versículo 26, capítulo 27, onde lemos no versículo 10 dos Gálatas, onde Paulo cita essa passagem lá em Deuteronômio. Ele fala no versículo 26 de Deuteronômio: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Maldito se torna. Não são as minhas palavras, e nem as palavras do apóstolo Paulo. É a própria Bíblia, a própria palavra de Deus falando. A própria palavra de Deus falando. Continua, né? Quando ele fala: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Porque Jesus foi pendurado e se fez nele maldito por nós. Toda aquela maldição caiu sobre ele. E Paulo não fala isso por ele também. Ele fala isso lá em Deuteronômio, está escrito a respeito disso: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 23, onde o apóstolo Paulo ele dá referência do Velho Testamento a respeito dessa lei, que a lei é do Velho Testamento, né? Não mais a do Novo Testamento, no caso seria as boas novas, que essa de Mateus, que é a boa nova, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então Jesus, ele se fez maldito, toda a maldição caiu sobre ele, toda a dor, toda a nossos pecados caiu sobre ele. E ele nos livrou dessa maldição, desse pecado, através da sua crucificação no madeiro. Então damos continuidade aqui no versículo 14, para que ele continua aí, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Veja que isso é uma promessa feita lá atrás. Deus havia prometido para nós isso lá atrás. Veio se confirmando, veio se acontecendo tudo, as coisas. Reis nascendo, morrendo, mas a promessa de Deus, ela veio se cumprir. Ela veio se cumprir. Então, quando Deus promete, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele cumpre.
Senhor de tudo, Ele é Deus. Então Ele cumpre tudo aquilo que foi determinado para cumprir, Ele vai cumprir. Aí no 15, versículo 15, irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Amém? Posteridade, que quer dizer o tempo que virá. Olha bem, tá vendo? O tempo que virá. Esse é um dos significados da palavra posteridade. O tempo que se virá. Essa promessa ia se cumprir. Veja, olha bem, presta muita atenção nessa palavra, né? Onde o apóstolo Paulo, ele fala ali no 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão, lá atrás, né? E a sua posteridade. Ele fala assim, não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo, do tempo que virá, desse tempo, que era o tempo de Cristo. Então essa promessa ia se cumprir na chegada de Cristo. Essa promessa ia se cumprir. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Veja que a lei veio 430 depois, e jamais que essa lei ia abolir a promessa de Cristo, de Deus. Jamais. Jamais. Deixa confirmado aqui. Jamais. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, o deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ele faz uma pergunta: para que veio a lei? Então, para que veio essa lei? Para que Deus permitiu que viesse a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. A Bíblia mesmo nos dá a resposta. Eu não preciso de interpretar ela, não. Ela mesmo me dá a resposta da pergunta que ela mesmo faz. Ela mesmo me dá a resposta. Logo, no versículo 19, logo, para que é a lei? Aí a pergunta, para que é a lei? O apóstolo Paulo. Mas aí a Bíblia mesmo, ele mesmo nos dá essa resposta. Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, até que viesse a Jesus. A promessa vinha com o Filho de Deus, com Jesus. Aí terminaria tudo, aí começava uma outra história ali, uma outra história, o tempo ainda que viria, que é vir. Quem que era esse tempo? Chegado o tempo, a posteridade de Jesus. E a lei não poderia mudar. E a lei só veio a lei por causa das transgressões daquele povo. A quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. Ele faz uma pergunta, não faz? Olha bem, logo, a lei é contra as promessas de Deus? Aí a
resposta. A Bíblia, ela vai perguntando e ela vai dando resposta para nós. De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Veja que faz uma pergunta aqui. Logo a lei é contra as promessas de Deus? A lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Quer dizer, o que ele quer dizer aqui? Se a lei conseguia, vamos dizer assim, fosse contra as promessas de Deus, então quer dizer que essa lei tinha algum poder sobre as promessas que Deus havia feito. Mas aí o apóstolo Paulo, não, de nenhuma, jamais a lei seria contra ou poderia anular, vamos dizer assim, a promessa. Não, jamais, porque a promessa veio de Deus e a lei jamais anularia o que Deus havia prometido. Nunca. É isso que essa palavra quer dizer. Ele continua dizendo, no 21, que ele fala: logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A justiça não é pela lei, é pela fé, é pela promessa. A promessa de Deus para com Abraão, que viesse até nós, até chegar a nós. De sorte alguma, a lei ia ter esse poder. E é confirmado, o apóstolo Paulo dizendo aqui: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas aos crentes aqui vamos deixar claro, irmãos? Esses crentes, quando a palavra de Deus fala crente, é crente que crê em Cristo, que se converte a Cristo. A palavra crente quer dizer isso, que crê. Pessoas que creem em Cristo e falar, ele não é crente, não é crente, ele crê em Cristo. É isso que quer dizer a palavra crente. Agora, de ser crente, acreditar em Cristo e obedecer, são duas coisas, Vamos ver isso mais para frente, uma outra hora. E continua no versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé. Antes que Cristo viesse, está debaixo da lei. Está explicando certinho, a Bíblia está explicando certinho. Estávamos encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Vamos entender um pouco aqui, irmãos, a respeito desse, quando ele fala aio, estávamos debaixo de aio, Então vamos entender um pouco a respeito desse aio. Vamos dizer assim que é uma família nobre, Uma família nobre de posses e de cultura, de tradição numa cidade. Ela vinha ter aí um filho, mais de um filho. Então, ela deixava cuja responsabilidade dessa criança, da educação doméstica dessa criança, por esse escravo, por esse empregado. Então, esse aio é como se fosse a lei, como se nós fôssemos a criança, que estávamos, como diz, a nossa educação ali seria
até que chegasse a Jesus. A educação seria, nós estaríamos sendo educados através dessa lei, né? que representaria ali uma pessoa. A lei representaria uma pessoa por Moisés, né? Representando ali, nós debaixo da lei, sendo como se cuja responsabilidade estão relacionada com a educação doméstica de uma criança. É isso que quer dizer aia. É isso que quer dizer essa palavra aia. Então estaríamos ali debaixo ali da educação da lei, né? até que chegasse Cristo. Mas quando Cristo chegou, isso foi encerrado. É como se aí já não precisa mais. O Pai chegou. Então o Pai já chegou e tomou essa responsabilidade do seu empregado, falou: não, agora pode deixar que eu cuido. Então é como se fosse esse aio, quer dizer isso, cuja responsabilidade estão relacionadas com a educação doméstica de uma criança. Até que viesse a Cristo, nós estava sendo educado pela lei. E vamos ver isso mais para frente, para nós entender melhor. No 27, versículo 27. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Vamos ler mais para cima, irmão, para onde nós paramos, foi no 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aia. Então, já não temos mais que obedecer a essas regras, porque a fé chegou, Cristo chegou. Então, não somos debaixo da responsabilidade do aia, da responsabilidade dessa educação doméstica, que é a palavra aio, quer dizer. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então veja que o Senhor Jesus aqui, essa parte, ele não faz acepção de pessoas, não importa quem seja macho, seja fêmea, seja mulher ou homem, seja grego, seja gentios, seja judeus. Se aceitou a Cristo, é filho de Abraão. Já não está debaixo da lei, mas já não vive debaixo do Pai. Sim, agora passa de servo a filho de Deus, constituído assim, a palavra de Deus, mas irmãos de Cristo, filhos de Deus. Aí agora no versículo 4, ele continua, aonde o título do versículo 4, ele diz assim: o Evangelho isenta-nos da lei. Evangelho quer dizer a boa nova, né, irmãos? Evangelho de Cristo, né? Boa nova. A Escritura, né? As boas novas. Fala, o Evangelho isenta-nos da lei. Esse é o título que está na minha Bíblia aqui, no versículo 4. Não sei qual é o título que está na sua aí, mas deve ser igual, mais ou menos. Se tiver alguma coisa diferente, mas que vai dar o mesmo valor ali, vai ter o mesmo valor. E ele continua: digo, pois que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Vamos dar uma pausa para nós entender um pouco a respeito dessa palavra que Paulo
está dizendo aos Gálatas. Ele fala assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o Senhor de tudo. Aqui ele está dizendo, Paulo está dizendo que enquanto o herdeiro foi menino, era menino, nada difere, quer dizer, nada discorda. Enquanto não chegou a hora que o herdeiro chegou, quem que era o herdeiro? Jesus. Mas enquanto ele era menino ali, mas menino não quer dizer criança, quer dizer ele criança, pequenininho, não, é menino antes dele tomar conta ali, dele começar a anunciar o seu evangelho ali, de nada ele difere, de nada ele discorda. Tanto é que vimos na passagem de Cristo lá, quando os fariseus sempre iam interrogar ele a respeito da lei, ele não discordava tanto da lei, mas ele dava-se logo um parecer a respeito disso, sempre falando quem que ele era, mas ele não discordava. Tanto é que vemos isso em várias passagens de Mateus, quando Jesus era confrontado ali pelos fariseus. Então essa passagem aqui quer dizer isso, que enquanto o herdeiro é menino, em nada difere, em nada discorda, né? E aí ele continua, mas está debaixo de tutores e curadores. Tutores, nós sabemos que o que é a responsabilidade de um tutor. Um exemplo, vamos supor que a pessoa tem um pai já bem de idade, né? Ou uma mãe muito de idade, e é aposentada, e ela vai receber a sua aposentadoria, mas as suas condições físicas, e às vezes, né, muito doente, não pode ir. Então o banco, eles deixam você, que é filho, como tutor, e toda a responsabilidade na tua mão ali, você poder fazer tudo que a sua mãe ou seu pai não poderia fazer. Então veja que assim também Paulo ali tratando a respeito das leis dessa forma, né? Vemos claro isso aqui, que quando ele fala que quando o herdeiro é menino, de nada difere do servo, quer dizer, enquanto o Senhor Jesus não tinha dado a sua hora, de nada ele desconcordava da lei, mas debaixo de tutores e curadores. Curadores aqui, a palavra curadores quer dizer como se fosse administrador, né? Quando ele estava debaixo de tutores, que eram aqueles que tinham a responsabilidade por uma criança ou por uma pessoa mais velha que não estava bem de saúde, precisaria de um representante. E assim a curador, né? Curadores, que quer dizer a palavra curador, é como se fosse um administrador ali, estava à frente por enquanto, né? Estava à frente até o tempo determinado pelo pai. Quer dizer que tinha um tempo, né? Enquanto esses administradores, esses doutores, enquanto ele ainda menino, né? Ainda não era a hora ainda dele tomar posse, tomar conta e colocar em prática ali agora a sua lei, a sua ordem, já deixando de lado tudo aquilo que era do velho para trás. Ele ia estabelecer um novo. Por isso que ele está falando aqui. Essa palavra, a passagem é muito bonita, muito forte no livro de Gálatas e muito profunda. Aí ele continua no 3, dizendo assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Olha, tá vendo? A Bíblia mesmo, ela vai explicando para nós assim, igual nós era menino, nós não tínhamos entendimento, menino seria assim, não era chegado ainda a hora do entendimento ainda, estava debaixo dos rudimentos do mundo. Rudimentos quer dizer a origem, o primórdio, né? O início de tudo ali do mundo,
sabe? Aqueles rudimentos que começaram ali, né? Sem ainda aquele entendimento completo, a origem de tudo, o nascimento ali de tudo. Nós homens, dizendo assim, nós homens, nós não tinha esse. Deus sim, Deus tinha o pleno conhecimento de tudo, mas nós não. Então estava nos primórdios, sabe? Na origem de tudo ali, ele dizendo. E assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vamos dar uma parada aqui, lendo pouquinhas partes assim, para nós entender. Que aí no versículo 4, Paulo fala, mas vindo a plenitude. Ó, o que é plenitude? Plenitude é a perfeição, o apuro, a exatidão. Aí veio a plenitude, veio Cristo, é a plenitude de tudo. É a perfeição, aí vindo a perfeição, vindo a, sabe, a plenitude dos tempos, ó, dos tempos, a perfeição dos tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, ó, debaixo, nascido de mulher, né? Nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é sob? Abaixo. Sob quer dizer abaixo. Sobre é acima, e sob, abaixo. Sob a lei, debaixo da lei. E ele continua aqui, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Remir, olha, para que quer dizer remir? Resgatar. A palavra remir quer dizer resgatar, remover algo ou alguém, para remover a lei. Agora vai mudar e vai remir, vai, sabe, resgatar. Isso aqui quer dizer a palavra remir, resgatar. Vai deixar a lei para trás, veio a plenitude, que é a perfeição, que é Cristo. Ele veio nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Assim, vamos dar um exemplo claro, para nós entender melhor isso aqui. Nós paramos no versículo 6, né? No versículo 5, vamos continuar no 6. Vocês lembram de Moisés? Moisés nasceu, era hebreu, e foi pequenininho, recém-nascido, para o Egito. E chegando no Egito, ele cresceu lá dentro. Ele cresceu com todos o entendimento sob a lei de Faraó. Até que ele se formou adulto. Veja o exemplo de Cristo, seguindo assim no Velho Testamento, para nós entender o que Deus estava fazendo com a gente, a libertação, a mesma libertação. Aí quando veio Moisés, cresceu, foi libertar o seu povo, mas nascido ali praticamente debaixo da lei de Faraó, das leis de Faraó. E assim Cristo nasceu de mulher, de um ser humano igual a nós, mas sob, debaixo da lei, para nos remir, para nos resgatar da lei, porque Ele é a perfeição, Ele é a plenitude de tudo. Você compreende, consegue entender essa palavra, irmãos? Vamos continuar agora aqui no 6. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, glória. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo queres servir? Guardais dias e meses e tempo e anos. Está escrito assim na tua Bíblia. Vamos de novo.
guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, e vós sabeis que primeiro vos anuncio o Evangelho, estando ainda em fraqueza da carne. E não rejeitaste nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vós dou testemunho de que, se possível for, arrancaríeis os vossos olhos e morderíeis, e vos me daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir vós, para que vós tenhais zelos por eles. É também ser zeloso, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou perto convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então vejamos que Paulo estava perplexo, estava com a dor na alma terrível por esses irmãos gálatas, tudo aquele ensinamento, tudo que ele havia dito para eles. Então Paulo ficou muito indignado com a sua impermanência na presença de Cristo. E ele dá mais exemplos aqui falando a respeito disso, e nós vamos entender um pouco melhor, tá, irmãos? Vamos entender um pouco melhor porque Paulo falou a respeito desses dias, né? Meses, tempos e anos aí, nós vamos entender. Porque tem muitos que falam que esses dias, meses e anos é porque o povo gálata tinha sua tradição, eles não eram romanos, eles não eram judeus, mas não tem o que a Escritura diz para nós, né? Aí, o seu título aí, mais do que abaixo do versículo 21, está assim: Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Está escrito isso aí, ou alguma coisa semelhante, né? Mas o que importa vai ser o conteúdo, que é a nossa leitura. Aí no 21, versículo 21 diz assim: Dizei-me, Paulo continua, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Olha bem, se Paulo não estivesse falando com os gálatas como judeus, praticantes ali do judaísmo, por que Paulo falaria isso? Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Quer dizer que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando o filho para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Olha, vamos prestar muita atenção aqui, né, gente? Temos aqui que a
apóstolo Paulo falou que tem uma promessa, promessa que um era para o filho da Lívia e a outra para Agar. Ele ainda explica. Aí no finalzinho aqui, mas, né, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Por que ele fala isso? Porque eles estavam ainda debaixo da lei. Eles ainda eram escravos da lei. Era escravo, fazia tudo aquilo que não era para fazer, eles faziam, então eles se tornando ali escravos da lei. Os filhos da promessa. E Paulo, quando fala isso, nós falamos aqui no 25, tem a referência a respeito disso. Nós vimos essa referência em Gênesis 18:10. Deus promete a Abraão um filho. Essa é a promessa. É a promessa de Deus. E Abraão de 18:10, em Gênesis, no livro de Gênesis 18:10, Deus promete a Abraão um filho. Fala lá para Sara já é idosa, bem de idade, mas promete ali a Abraão. Então essa é a promessa. Mas aí ele continua dizendo assim: mas a Jerusalém, vamos ler em Gênesis 18:10 para nós, né? Nós paramos aqui no 26. Acha aí a sua Bíblia, 18:10. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Vamos entender isso, vamos ler. Nós temos que dar 18:10. É Gênesis 18, versículo 10. E disse: certamente tomarei a ti por esse tempo da vida. 18:10, né? Por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Promessa de Deus. E disse: certamente tomarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Veja bem, essa é a promessa. Essa é a promessa de Deus. Falando ali para Abraão, para Sara estava ali, ela estava ouvindo tudo. Ela já era de idade, Abraão também já não era já velho. Mas a promessa que Deus tinha feito: você vai ter um filho. E logo mais à frente, essa promessa seria estendida pela obediência e a fé, porque Abraão teve fé, foi uma fé fora do comum. Poderia sacrificar Isaac, ia matar o seu próprio filho, o único filho, tanto que ele queria. Mas Abraão tinha fé, porque tem uma parte que ele fala assim: Deus proverá. Olha, o menino pergunta: pai, a lenha está tudo aqui, e agora? Cadê o cordeiro? E mais lá embaixo ele fala para os seus empregados esperar lá embaixo, ele havia de subir. Ele fala assim: nós iremos lá, eu e meu filho subiremos lá para cima, mas nós voltaremos. É forte isso, muito forte. A fé de Abraão, ele tinha certeza que Deus proveria. Então, pela promessa que Deus fez a Abraão, nós recebemos essa bênção. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, então, o da escrava, essa Jerusalém que ainda está aqui, ó, Agar, essa do Monte Sinai, que continua fazendo ali os seus votos, seus sacrifícios, não precisa mais. A Arca da Aliança acabou tudo, se encerrou debaixo, né? Quando veio Cristo, aí se encerra tudo isso. Você não precisa fazer sacrifício nenhum mais, nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo, nem sacrifício de dinheiro, meu irmão. Não precisa fazer, não. Isso foi se encerrado debaixo das leis. Foi encerrado na vinda de Cristo, se encerrou isso aí. Ele vai te abençoar sem você fazer sacrifício algum. Não precisa disso. Nós estamos lendo aqui, nós estamos vendo. Veja que esse livro de Gálatas ele é tão importante quanto, porque é outro livro da Bíblia, mas se nós aprofundarmos nele, vemos o fundamento dessa palavra. Ele
continua no versículo 26 ali, né? Mas a Jerusalém que é de cima é livre. Olha, presta atenção, viu, gente, nessa palavra. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te. Esforça-te. Olha bem, presta muita atenção. Esforça-se. Se ama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas somos filhos da livre. Quando o apóstolo Paulo fala: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e se ama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Ele está citando, veja que o apóstolo ele cita versículo do Velho Testamento. Isso daí vai estar lá em Isaías. Olha bem, isso vai estar em Isaías 54, versículo. Lembra-te que eu estéril. Vamos ler lá, vamos lá, para você ter uma referência do que nós estamos falando, a Bíblia falando e ela nos dando as respostas, perguntando ali e nos dando essa resposta. Vamos lá em Isaías 54, versículo. Veja que a palavra de Deus, quando ela cita isso, o apóstolo Paulo sempre presta muita atenção nesse livro de Gálatas e em todos os outros livros, que ele está sempre falando alguma coisa do Velho Testamento, sempre ensinando, falando ali, falando coisas lá do Velho Testamento para a pessoa entender a mudança que teve, essa mudança. Lá, Isaías 54, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer, com alegria e canto, e exclama tu, que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alegra-te, porque não tem dores de parto, você não vai sentir mais dores, porque você é filho da livre. Aquelas dores que lá vai deixar para o filho da escrava. Não, mas você agora não, você é livre. Essa liberdade que ele te deu. Mas que ainda, olha bem que ele cita outro exemplo da Escritura. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De modo algum. Os que vivem debaixo da lei vão herdar com os que são de Cristo, são pela graça. De modo algum. É isso que ele está querendo dizer aqui. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E esse versículo que ele cita aqui, lança fora, ele está falando de Agar, né? Agar com seu filho, que era
Ismael. Isso daí está lá no livro de Gênesis 21:10. Vamos achar lá, 21:10, a referência que Paulo dá a respeito disso que ele está falando. Ele sempre nos dá essa referência. Aí fala, Gênesis 21, versículo 10. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Não herdará. Não herdará, irmãos. Esses rudimentos fracos, isso já foi passado. Não precisa. Você tem que crer em Cristo. Verdade, dias, meses, não. Cristo veio para te libertar. Enquanto ainda menino, de nada difere, de nada desconcorda. Nasceu de mulher, sob, debaixo da lei de Moisés. Debaixo da lei era menino, mas quando a plenitude chegou, perfeição, olha, quando a perfeição chegou, aí não precisamos mais da lei. Precisamos só de Cristo, só aceitar a Cristo. Amém? Graças a Deus. Então quer dizer que entendemos bem essa palavra, entendemos bem. 3, fizemos o 3 e o 4. Depois faremos o 5 e o 6, para que esse vídeo não fique muito comprido, né? Vamos encerrar essa palavra orando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela oração, para que possamos nós, eu, você, orarmos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu reino, a glória e a honra para tudo sempre. Amém. E graças a Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.